Imagine a seguinte situação: você passa meses negociando com um fornecedor estrangeiro, consegue um desconto agressivo e legítimo e fecha a importação. A mercadoria chega ao porto, mas em vez do canal verde, ela cai em um procedimento especial de fiscalização. O motivo? Suspeita de subfaturamento. Muitos empresários acreditam que apresentar o fechamento de câmbio e a fatura comercial é o suficiente para encerrar o assunto. Mas a verdade é que para a Receita Federal, o que você chama de excelente negociação pode parecer uma fraude aduaneira. E o erro mais comum é tentar resolver um problema técnico complexo com justificativas comerciais simples. No vídeo de hoje, vamos entender o desenho estratégico por trás das retenções por subfaturamento e como a sua empresa deve se blindar juridicamente. A retenção de uma carga por suspeita de subfaturamento não é apenas um contratempo aduaneiro, é um dreno financeiro severo. Enquanto a mercadoria está retida no porto ou aeroporto, os custos de demurragem e armazenagem correm diariamente, corroendo a margem do produto. Isso costuma acontecer no momento mais crítico, quando a demanda do seu cliente final está aquecida e a sua linha de produção depende daqueles insumos. O impacto é duplo: operacional, pela quebra da cadeia de suprimentos, e financeiro, pelo travamento do fluxo de caixa e risco de aplicação de multas que podem chegar a 100% do valor da mercadoria. Para entender por que a retenção acontece, precisamos olhar o sistema da Receita Federal. O fisco não analisa as cargas manualmente. Ele utiliza matrizes de risco automatizadas, que cruzam dados históricos de importação. Se o valor FOB declarado da sua mercadoria estiver abaixo da média estatística de importações similares no sistema da Receita, o alerta vermelho, ou melhor, o canal cinza, é acionado. Por exemplo, imaginemos que sua empresa importa componentes eletrônicos da Ásia. Devido ao grande volume contratado para o ano todo, consegue o preço unitário de $1,50, enquanto o mercado importa a $2,50. É provável que o sistema da Receita trave a carga, porque estatisticamente aquele valor destoa do padrão de risco. O auditor fiscal não está necessariamente acusando sua empresa de má-fé logo de início. Ele está aplicando o que determina a INRFB 1986 de 2020. Ele quer que você prove que o preço pago é, de fato, o preço de transação. Aqui reside o cerne do problema jurídico. A fiscalização costuma utilizar métodos de arbitramento de preço quando desqualifica a documentação apresentada pelo importador. No entanto, a legislação aduaneira e o próprio Poder Judiciário possuem regras claras sobre isso. A Receita Federal não pode simplesmente ignorar o método do valor de transação, que é a regra geral, sem uma justificativa sólida. O CARF tem farta jurisprudência apontando que a divergência de preços, por si só, não autoriza o fisco a arbitrar o valor da mercadoria ou aplicar a pena de perdimento por dano ao erário, a menos que haja indícios materiais de fraude, como uma dupla fatura ou pagamento por fora. Se a sua empresa for notificada a prestar esclarecimentos, a defesa não pode ser genérica. O que faz a diferença técnica na análise do caso é a rastreabilidade e a consistência da formação do preço. Para afastar a acusação de subfaturamento, a empresa precisa apresentar 1. A correspondência comercial completa, e-mails de negociação, cotações, contratos, dentre outros documentos. 2. A contabilidade da empresa refletindo o lançamento exato daquela operação. 3. Estudos de mercado ou justificativas econômicas claras para aquele preço, como obsolescência tecnológica do lote ou liquidação de estoque do fornecedor. Na advocacia aduaneira e na consultoria de comércio exterior, nós observamos que a maioria dos problemas de retenção decorre da falta de um compliance preventivo bem estruturado. Quando analisamos os acordos do CARF, fica evidente que as empresas que vencem essas disputas são aquelas que conseguem demonstrar o nexo causal entre a realidade do mercado internacional e o preço praticado na declaração de importação. Não se trata de convencer o auditor, trata-se de construir uma prova pericial indestrutível dentro do processo administrativo. Preste muita atenção neste ponto, pois é o erro crítico que custa milhões de reais. Nunca aceite a retificação da ADI e o pagamento da multa de subfaturamento de forma automática, apenas para liberar a carga rapidamente, sem que antes avalie os reflexos jurídicos disso. Muitos gestores, pressionados pelo comercial para liberar o produto, confessam o subfaturamento indiretamente
ao aceitar a revaloração do fisco sem contestar. O que eles esquecem é que essa aceitação pode gerar uma representação fiscal para fins penais. O que começou como uma discussão de valor aduaneiro na esfera civil-administrativa pode se transformar em um processo criminal contra os diretores da empresa por descaminho. Avalie o impacto sistêmico antes de qualquer concessão. Recapitulando nossa análise estratégica de hoje. Primeiro, preço baixo atrai fiscalização automatizada por matriz de risco. Segundo, descontos comerciais legítimos precisam de lastro probatório documental, e-mails, contratos, cotações. A fatura sozinha não basta. Terceiro, o judiciário protege o valor de transação real, desde que não haja fraude comprovada. E quarto, medidas intempestivas para liberar a carga podem criar passivos criminais para a diretoria. A segurança jurídica da sua importação é construída antes do navio zarpar do porto de origem. Se este conteúdo trouxe clareza para a gestão de riscos da sua empresa, convido você a se inscrever aqui no canal. Nós publicamos análises profundas e aplicadas à realidade empresarial regularmente. E se você está enfrentando a retenção de mercadoria neste exato momento e precisa entender como funciona a liberação de carga mediante garantia aduaneira, para estancar os custos de armazenagem, procure ajuda técnica especializada. Até a próxima!